Pessoal, eu gostaria de mostrar para vocês o ranking de vendas da Amazon na seção mais vendidos em nacionalismo, patriotismo, política e ciências sociais. O nosso livro, E daí? Desmitificando a farsa Bolsonaro, está em segundo lugar, atrás somente do Ciro Gomes. E na seção de lançamentos na política, nós estamos em quinto lugar, atrás do livro do e-book do Ciro Gomes, também do livro físico dele, do livro do professor Marcos Nobre e do livro do Eduardo Moreira. Só que por um período de tempo nós conseguimos ficar à frente do Eduardo Moreira. E tudo isso me lembrou um pouco da história da Guerra das Termópilas, quando 300 guerreiros de Esparta conseguiram conter o avanço dos milhares de persas. E é mais ou menos essa história. O nosso canal é um canal pequeno, tem 30 mil pessoas, mas 30 mil pessoas engajadas valem mais do que 300 mil. Valem muito mais, porque o canal, sem tanta força como o do Eduardo Moreira, sem a quantidade de pessoas, sem o dinheiro dele, sem ter as entrevistas com o Lula, com o Ciro Gomes, nós conseguimos superá-lo, mesmo que por um período muito curto de tempo. E nós precisamos continuar mostrando a força dessa ideia que é o livro, porque você também participou. Para adquiri-lo, o link está aqui na descrição, é só você clicar na Amazon e vamos continuar mostrando a nossa força. E essa posição do livro, em segundo lugar em vendas de política, de ciência política, e em quinto lugar nos lançamentos da política, mostra a força do engajamento. Se você acha que nós não podemos pressionar o presidente Bolsonaro, você está enganado. E essa posição nas vendas do livro mostra que nós podemos sim pressioná-lo. E nós precisamos fazer isso. Bolsonaro está com uma escalada de mortes por Covid-19, mais de 1.000 mortos diariamente. São milhares de pessoas que têm as suas vidas destruídas, as famílias dessas pessoas são destruídas, fora os milhares de empregos, os milhões de empregos que estão sendo perdidos. E toda a responsabilidade é culpa do presidente Bolsonaro e nós precisamos barrá-lo. Ou o Bolsonaro ele começa a agir como presidente, o que eu acho que é muito difícil, ou ele sairá do governo. E nós estamos fazendo esse movimento em favor do impeachment de Bolsonaro. E você perceba como é forte o engajamento e o envolvimento. Nós conseguimos vencer o Eduardo Moreira, mesmo que por um curto período de tempo. E se nós conseguimos fazer isso, vamos também conseguir brecar Bolsonaro. Como o próprio Eduardo disse no movimento dele, né? Nós somos 70%. 70% engajados, nós vamos conseguir mostrar a nossa força. O livro, ele é um instrumento também, o canal é um instrumento, mas você também pode fazer muito lendo o livro, compartilhando, trazendo ideias, trazendo reflexões aqui nos comentários. Nós vamos mostrar toda a nossa força. E eu vi recentemente uma entrevista do Ciro Gomes na Atena, e não é à toa que o Ciro ele está em primeiro lugar nos mais vendidos de política, porque ele entendeu o Bolsonaro. Ele entendeu exatamente o que está ocorrendo nesse momento. E ele concorda comigo. Ele concorda com a posição que nós temos a respeito do golpe que Bolsonaro está... O golpe, entre aspas, que as pessoas estão achando que Bolsonaro vai dar. Se você não viu a entrevista, o link está aqui na descrição. O Datena, ele fala que o Ciro Gomes é uma pessoa que tem coragem, então isso ajuda bastante o Ciro Gomes, obviamente. É uma entrevista curta de em torno de 10 minutos, que só praticamente o Ciro Gomes fala. Mas ele entende perfeitamente o que é o Bolsonaro nesse momento. Isso me deixa muito feliz porque as pessoas vêm falando aqui no canal: ah, mas você tem essa posição isolada. Não tem, o Ciro Gomes também percebeu. E é importante que você também perceba. O livro explica isso, mas eu vou explicar também para você nesse momento. E antes de falar, nessa semana nós iremos fazer, a partir de terça-feira, lives diárias para comentarmos o conteúdo dos capítulos do livro. Então adquira o seu e vamos discutir porque nós precisamos nos politizar nesse momento. O Ciro Gomes, na entrevista com o Datena, ele entendeu qual que é a situação do golpe, entre aspas, do Bolsonaro. E o Ciro fala, Bolsonaro ele só fala, ele é um cachorro que só late, mas ele não morde. E o Ciro Gomes está certo. Bolsonaro ele entende como funciona os limites da democracia. Ele sabe até onde ele pode chegar. Ele sabe que ele pode chamar uma deputada de vagabunda, ele sabe que ele pode empurrar uma deputada, ele sabe que ele pode falar sobre estupro, mas ele não pode passar desse ponto. Quando ele passa, ele volta. O Weintraub chamou os ministros do STF de vagabundos, ele falou que o Weintraub se exaltou. Teve aquele vídeo do STF, né, dos leões e das hienas que foi divulgado pelo Carluxo. Ele sabe que passou do ponto, ele pediu pro Carluxo apagar, o Carluxo e ele brigaram e o Carluxo sumiu, ficou mais de 3 semanas sem falar com o Bolsonaro. O Bolsonaro ficou desesperado, porque ele sabe os limites até onde ele pode chegar. E nós temos vários outros exemplos aqui que eu poderia dar, mas não vieram à minha cabeça no momento. Só que nós temos muitos desses exemplos. Ele sabe o limite e ele não pode ultrapassá-lo. E o próprio Ciro Gomes fala. Só que por que o Bolsonaro então está falando de golpe? O Ciro Gomes ele tem um motivo dele que está correto, mas tem uma outra situação que eu gostaria de complementar a fala do Ciro Gomes, depois eu explico o Ciro. No capítulo 2 aqui do livro nós falamos da política do confronto. Bolsonaro sempre precisa ter alguém para antagonizar.
Isso faz parte dele desde a época que ele era deputado. Bolsonaro presidente é o mesmo que Bolsonaro deputado. Só que ele não tem o PT, ele não tem o Lula para antagonizar, ele não pode antagonizar com o Sérgio Moro, porque senão vai jogar holofotes no Moro. O Mandetta já foi demitido. Então o inimigo da vez, que já foi o Rodrigo Maia, agora é o STF. Ele sempre precisa estar confrontando alguém para poder engajar a sua militância. E dessa vez é o STF. E aí tem a explicação do Ciro. Nós estamos com uma escalada muito alta de mortos. Se o Bolsonaro não atacar o STF, não tirar a atenção, o que vai acontecer? As pessoas vão ficar jogando a culpa da quantidade de mortos e desempregos nas costas do Bolsonaro. E ele é o responsável. Por isso que nós apoiamos o processo de impeachment dele. Ele é o responsável. Só que ele quer tirar o foco, ele quer tirar a atenção. E mais ainda, o que ele quer fazer? Como ele age, exatamente como ele agia quando ele era deputado, esse ataque ao STF nada mais é do que o kit gay da vez. O Bolsonaro ele joga sempre com os medos da população. Na época do kit gay era um processo que iria transformar, entre aspas, as pessoas, os filhos, as crianças em homossexuais. Então o medo das pessoas de terem seus filhos transformados, entre aspas, em homossexuais fez com que elas votassem em Bolsonaro. E agora, o medo que as pessoas têm de uma ruptura institucional, de uma volta à ditadura militar, faz com que o apoio ao inquérito das fake news, que está sendo feito pelo ministro Alexandre de Moraes, perca força. Que um processo de impeachment também perca força. E o que ele quer fazer, e aí preenchendo o que o Ciro Gomes falando, explicando o que o Ciro Gomes falou, Bolsonaro teme que esse processo acabe chegando até o Carlos Bolsonaro. Que o Carluxo seja prejudicado. Então o que ele faz? Ele quer minar, ele quer falar mais grosso para mostrar que ele tem poder. Ele quer falar grosso para desacreditar o STF. Só que nós entendemos, o Ciro Gomes entendeu, você também entendeu. E nós não vamos deixar ele falar mais grosso. Nós vamos mostrar que nós vamos resistir como o Ciro Gomes falou. Nós somos 70% como o Eduardo Moreira falou. E o livro mostra que o nosso engajamento, ele é muito, mas muito forte. Pessoas engajadas podem sim mudar, podem sim politizar várias outras pessoas. Nós vamos mostrar para Bolsonaro que nós apoiamos o STF. Nós vamos mostrar para Bolsonaro que nós queremos sim a resolução desse problema das fake news. E ele não vai conseguir impor a vontade dele, ou melhor dizendo, ele não vai conseguir nos intimidar. Ele não vai conseguir nos intimidar. E é isso que o Ciro Gomes falou na entrevista para o Datena e falou com muita propriedade. Bolsonaro não vai nos intimidar. Porque se ele acha que ele vai nos assustar com essa bravata de ruptura institucional, ele não vai. Bolsonaro, você está completamente enganado. Porque nós entendemos como é você. Nós entendemos como é a sua estratégia. Algumas pessoas ainda não entenderam, mas elas vão entender. O Ciro Gomes já mostrou, aqui o canal já mostrou, outras pessoas já começaram a entender isso. O próprio Carlos Andreasa, nosso amigo de Twitter, já entendeu. Ele estica e depois ele volta. Ele estica e depois ele volta. Justamente para proteger os filhos e tirar a atenção do que realmente importa, que são as mortes por Covid-19, das quais ele é o culpado. Ciro Gomes, muito obrigado por você ter entendido isso também. Muito obrigado às outras pessoas que entenderam. E nós vamos continuar politizando, porque aqui é um canal de politização. O livro é mais um elemento do canal e você pode nos ajudar. Você pode ajudar o nosso país comprando o livro, entendendo, lendo, compartilhando com outras pessoas, trazendo pessoas para o canal, pegando a entrevista do Ciro Gomes, mostrando para outras pessoas também esse tipo de raciocínio, desenvolvendo as suas próprias ideias. Porque essa é a forma que nós vamos conseguir barrar Bolsonaro e salvar vidas. Eu conto com todos vocês, se vocês quiserem ver a entrevista com o Datena, esse ultimato que o Ciro Gomes deu ao Bolsonaro, o link está aqui na descrição. E é muito importante que você veja e você entenda essa situação. O Ciro Gomes entendeu. Falta você entender, caso você não tenha entendido. E se você perceber que esse golpe, entre aspas, do Bolsonaro é só bravata, nós podemos enfrentá-lo sem qualquer tipo de medo, sem qualquer tipo de restrição, porque ele não vai fazer nada. O Ciro Gomes falou, eu falo, outras pessoas também estão falando. Acredite na gente. Acredite. Acredite que nós podemos sim barrar o presidente. E o livro mostra, se nós conseguimos com 30 mil ficar à frente do Eduardo Moreira, por que nós não podemos sim barrar Bolsonaro? A partir de terça-feira, lives todos os dias para nós discutirmos o conteúdo do livro. Conto com a presença de cada um de vocês.